E se eu te contar que um casamento arranjado no Brasil imperial escondeu um dos segredos mais sombrios já registrados nas fazendas de café? Um coronel justo, uma esposa cruel, e um dia que mudaria tudo para sempre. O que você está prestes a ouvir é uma história de traição, crueldade e uma escolha que chocou toda a sociedade da época. Água fervente, gritos de agonia, e um homem que teve que escolher entre seu casamento e sua consciência. Antes de começarmos, de que cidade você está assistindo agora? Comenta aí embaixo. E se você curte histórias reais e impactantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa. Agora sim, vamos à história do Coronel Almeida. Ninguém esperava que aquele casamento terminasse em sangue e cinzas. Quando o Coronel Eduardo Almeida recebeu a proposta do Barão Montenegro, seus olhos brilharam não de ambição, mas de um cálculo frio e preciso. A fazenda Montenegro era 3 vezes maior que a sua, com terras férteis que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas havia um preço: casar-se com Helena, a filha mais velha do barão, conhecida por sua beleza gélida e temperamento imprevisível. Eduardo era diferente dos outros fazendeiros. Enquanto seus vizinhos tratavam os escravizados como gado, ele implementara regras que chocavam a sociedade local: descanso aos domingos, alimentação adequada, proibição de castigos físicos severos. Seus trabalhadores escravizados ainda viviam sob o jugo da escravidão, mas sussurravam entre si que haviam conhecido sorte ao serem levados para aquelas terras. O coronel é justo dentro da injustiça, diziam nas senzalas, um consolo amargo em tempos cruéis. A proposta do barão chegou numa tarde de outubro, trazida por um mensageiro coberto de poeira da estrada. Eduardo leu a carta 3 vezes, cada palavra pesando como chumbo em sua consciência. Helena Montenegro tinha 22 anos, educada em conventos europeus, falava 4 línguas e, segundo rumores, possuía um coração de pedra. Mas as terras... as terras eram um sonho de qualquer fazendeiro. Com elas, Eduardo poderia expandir suas ideias progressistas, talvez até preparar o terreno para uma futura libertação gradual de seus trabalhadores. O que o coronel não sabia era que, naquele mesmo momento, nas profundezas da fazenda Montenegro, Helena observava pela janela de seu quarto, os olhos fixos no horizonte, um sorriso enigmático nos lábios. Ela tinha seus próprios planos, e Eduardo Almeida era apenas uma peça no tabuleiro que ela começara a montar anos atrás. O casamento seria sua porta de entrada para um poder que nenhuma mulher de sua época ousava sonhar. E ela estava disposta a esmagar qualquer um que ficasse em seu caminho. 3 semanas depois, Eduardo cavalgava em direção à fazenda Montenegro para conhecer sua futura esposa. O que ele não podia imaginar era que essa decisão desencadearia eventos que revelariam o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor e testaria cada princípio que ele defendia. Nas senzalas de sua fazenda, uma mulher chamada Joana, que trabalhava na Casa Grande há 15 anos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir sobre o casamento iminente. Algo em seu coração lhe dizia que tempestades negras se aproximavam, mais escuras que qualquer noite sem lua. Helena Montenegro era uma visão quando Eduardo a viu pela primeira vez. Seus cabelos negros caíam em cascatas sobre ombros cobertos por um vestido verde esmeralda importado de Paris. Mas foram seus olhos que o capturaram, escuros, profundos, inteligentes demais para uma sociedade que preferia suas mulheres ornamentais e silenciosas. Ela o cumprimentou com uma reverência graciosa, e quando seus olhares se encontraram, Eduardo sentiu algo inesperado, não apenas atração física, mas genuína curiosidade intelectual. Ouvi falar de suas práticas pouco ortodoxas, coronel, Helena disse durante o jantar, sua voz melodiosa ecoando pelo salão decorado com lustres de cristal. Dizem que o senhor trata seus escravos com uma gentileza que beira a heresia. Havia um tom de desafio em suas palavras, mas também algo mais, admiração velada, talvez? Eduardo não tinha certeza. Ele respondeu com cuidado, explicando sua filosofia de que a produtividade vinha do respeito mútuo, mesmo dentro das amarras injustas do sistema. O barão Montenegro observava a troca de palavras entre os dois com satisfação evidente. Ele era um homem corpulento,
de bigodes fartos e olhos pequenos que brilhavam com astúcia mercantil. Minha filha é uma mulher de opiniões fortes, coronel. Espero que isso não seja um problema para o senhor. Eduardo sorriu, respondendo que uma esposa inteligente era uma bênção, não um fardo. Helena baixou os olhos, mas não antes de Eduardo notar um lampejo de algo indecifrado cruzar seu rosto. Triunfo? Alívio? Ele não conseguiu identificar. Nas semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Eduardo e Helena trocaram cartas. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela lia filosofia francesa, debatia sobre política internacional e possuía opiniões afiadas sobre economia agrícola. Suas cartas eram brilhantes, cheias de wit e observações perspicazes. Eduardo começou a se perguntar se não teria encontrado não apenas uma parceira de negócios, mas uma companheira de vida verdadeira. A atração inicial transformou-se em algo mais profundo, mais perigoso: esperança. O casamento foi marcado para o início de dezembro, uma cerimônia grandiosa que uniria duas das famílias mais poderosas da região. Enquanto os preparativos avançavam, Joana, a escrava de confiança de Eduardo, organizava a casa grande para receber sua nova senhora. Ela limpava, arrumava, preparava tudo com o capricho de quem servirá fielmente por anos. Mas à noite, deitada em sua pequena cama na dependência dos empregados domésticos, Joana era assaltada por pesadelos que não conseguia explicar. Sonhava com fogo, com gritos, com olhos verdes que a perseguiam pela escuridão. Acordava em suor frio, o coração disparado, sem entender o aviso que seu próprio inconsciente tentava lhe dar. A cerimônia foi deslumbrante. Helena caminhava pelo corredor da igreja matriz coberta por um véu francês de renda belga, e Eduardo sentiu seu coração se apertar ao vê-la. Trocaram votos sob o olhar aprovador de mais de 200 convidados, a nata da sociedade rural que viera testemunhar a união de duas fortunas. O padre bênção-os com palavras sobre dever, fidelidade e os sagrados laços do matrimônio. Ninguém mencionou amor, mas quando Eduardo levantou o véu de Helena e beijou seus lábios, ele jurou ter visto ternura genuína em seus olhos. Os primeiros meses foram surpreendentemente harmoniosos. Helena revelou-se uma anfitriã brilhante, transformando a Fazenda Almeida em um centro social da região. Organizava jantares memoráveis, recebia com graça e charme, e nas horas privadas, mostrava-se apaixonada e atenciosa com Eduardo. Eles conversavam até tarde da noite, compartilhando sonhos e ambições. Helena parecia genuinamente interessada nos planos de Eduardo para modernizar a produção, diversificar as culturas, até mesmo sua visão de um dia libertar gradualmente seus trabalhadores. Você é um homem à frente de seu tempo, Helena murmurava contra seu peito nas noites frias de inverno. Admiro sua coragem de desafiar as convenções. Eduardo se sentia completo de uma forma que nunca imaginara possível. Casara-se por conveniência, mas encontrara amor. Ou assim acreditava. Ele não notava os olhares que Helena lançava para Joana quando a escrava servia o café da manhã, ou a forma como seus lábios se apertavam numa linha fina sempre que Eduardo elogiava o trabalho impecável da mulher. Joana trabalhava na Casa Grande desde os 15 anos. Fora comprada por Eduardo quando ele tinha apenas 22, recém-assumido a fazenda após a morte do pai. Ela aprenderá a ler em segredo, ensinada pelas antigas governantas, e Eduardo, ao descobrir, não a punira, ao contrário, permitirá que ela tivesse acesso à biblioteca. Joana tornará-se indispensável, gerenciava os outros empregados domésticos, conhecia cada canto da casa, antecipava as necessidades do coronel antes mesmo que ele as expressasse. Ela era eficiente, discreta e profundamente leal. Helena observava essa dinâmica com crescente irritação. Cada vez que Eduardo pedia a opinião de Joana sobre a organização de um evento, cada vez que ele elogiava um prato que ela preparara, cada vez que ele conversava com a escrava sobre os livros da biblioteca, Helena sentia uma fúria gelada crescer em seu peito. Não era atração romântica que ela percebia entre eles, era algo pior: respeito mútuo, confiança construída ao longo de anos. Joana ocupava um espaço na vida de Eduardo que Helena,
apesar de todo seu charme e inteligência, ainda não conquistara completamente. A lua de mel da ilusão estava prestes a terminar. Mas naqueles primeiros meses, Eduardo permanecia alegremente inconsciente das tempestades que se formavam por trás dos olhos verdes de sua esposa. Ele acreditava ter encontrado não apenas sucesso material, mas felicidade conjugal. Como foi doce aquela ilusão! E como seria amarga sua destruição! A primeira rachadura na fachada apareceu numa manhã de abril, quando Eduardo viajou para a capital para tratar de negócios. Helena ficou sozinha pela primeira vez desde o casamento, senhora absoluta da fazenda. Joana subiu à casa grande para verificar se a patroa precisava de algo, como fazia todas as manhãs. Encontrou Helena sentada na varanda, tomando chá, seus olhos fixos no horizonte. A senhora deseja algo especial para o almoço? Joana perguntou com sua voz suave, sempre respeitosa, sempre no tom adequado. Helena virou-se lentamente, e pela primeira vez, Joana viu sem filtros o que se escondia por trás daquela beleza aristocrática. Ódio puro e cristalino. O que eu desejo, Helena disse, cada palavra pingando veneno, é que você se lembre de seu lugar, escrava. Você não é especial. Você é propriedade. Minha propriedade agora. Joana sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve o rosto impassível. Fizera uma reverência e se retirara, mas suas mãos tremiam enquanto descia as escadas. Procurou o tio Benedito, o homem mais velho da fazenda, uma figura patriarcal que todos respeitavam. Ela tem olhos de cobra, Joana, o velho dissera, balançando a cabeça. Vi mulheres assim antes. São perigosas quando se sentem ameaçadas. E você, minha filha, é tudo que ela teme ser. Os dias seguintes revelaram mais da verdadeira natureza de Helena. Com Eduardo ausente, ela começou a dar ordens contraditórias aos escravos domésticos, punindo-os por não conseguirem ler sua mente. Aumentou as cargas de trabalho, diminuiu as rações. Um garoto de 12 anos levou uma bofetada por ter derramado água acidentalmente. Nas senzalas, o medo começou a se espalhar como fogo em capim seco. A nova senhora é como todas as outras, murmuravam. O coronel nos protege, mas quando ele não está. Helena era cuidadosa para não deixar marcas visíveis ou criar situações que Eduardo pudesse descobrir facilmente. Ela era inteligente demais para isso. Mas havia um sadismo sutil em suas ações, fazer os trabalhadores ficarem de pé por horas esperando ordens que nunca chegavam, designar tarefas impossíveis e depois castigar o fracasso inevitável, humilhar publicamente aqueles que serviam na casa. E sempre, sempre, seus olhos voltavam para Joana com uma intensidade que prometia algo terrível. Quando Eduardo retornou após 10 dias, encontrou a casa em perfeita ordem e Helena radiante para recebê-lo. Ela se jogou em seus braços, falou sobre como sentirá sua falta, preparou seu prato favorito para o jantar. Eduardo não notou o silêncio tenso dos empregados, ou a forma como Joana mantinha os olhos baixos mais do que o usual. Ele estava exausto da viagem, feliz por estar em casa, ansioso para compartilhar as boas notícias de seus negócios. Naquela noite, enquanto Helena deitava ao lado de Eduardo, fingindo dormir, seus pensamentos giravam numa espiral de ressentimento e planejamento. Joana tinha que ir. Mas não podia ser óbvio, não podia parecer crueldade gratuita. Eduardo era justo demais, protetor demais de seus trabalhadores. Precisava ser algo que parecesse justificável, ou melhor ainda, algo que acontecesse quando ele não estivesse por perto para intervir. Helena sorriu na escuridão do quarto. Tinha tempo. Era paciente. E sabia exatamente como as mulheres como Joana podiam ser quebradas sem deixar evidências que um homem pudesse ver. Maio chegou com suas manhãs frias e tardes ensolaradas. A fazenda prosperava sob a gestão de Eduardo, que implementara novas técnicas de rotação de culturas. Nas horas vagas, ele se permitia acreditar que construíra uma vida boa, um casamento sólido, terras produtivas, trabalhadores relativamente bem tratados dentro das limitações do sistema.
Helena continuava sendo a esposa perfeita quando ele estava presente, atenciosa, inteligente, afetuosa. Mas nas ausências de Eduardo, que se tornavam mais frequentes devido aos negócios expandidos, Helena mostrava sua verdadeira face. Ela começou a estudar Joana obsessivamente, procurando fraquezas, buscando o ponto exato onde poderia cravar a faca sem que ninguém a culpasse. Descobriu que Joana tinha um filho de 8 anos, fruto de um relacionamento com um escravo de outra fazenda que morrera anos antes. O menino, chamado Miguel, trabalhava nos estábulos, cuidando dos cavalos. Seu filho é bonito, Helena comentou casualmente um dia, observando Joana arrumar a sala de estar. A escrava congelou, suas mãos parando no meio do gesto de ajustar uma almofada. Agradeço, senhora, respondeu com voz cuidadosa. Helena sorriu, mas era o sorriso de um predador mostrando os dentes. Seria uma pena se algo lhe acontecesse. Os estábulos são lugares perigosos. Cavalos assustados podem pisotear uma criança tão facilmente. A ameaça não era velada. Joana entendeu perfeitamente. A partir daquele dia, ela se tornou ainda mais cuidadosa, mais silenciosa, tentando se tornar invisível. Mas invisibilidade era impossível. Ela era essencial demais para a operação da casa. E quanto mais competente ela se mostrava, mais a fúria de Helena crescia. Era um círculo vicioso. Joana não podia fazer menos do que seu melhor sem ser punida, mas fazer seu melhor significava continuar a irritar Helena. Eduardo percebia a tensão, mas quando perguntava, Helena tinha sempre uma explicação plausível. Joana tem estado um pouco lenta ultimamente, querido. Nada sério, apenas a preguiça natural de sua raça. Ele franzindo o senho a esse comentário, mas Helena rapidamente mudava de assunto, distraindo-o com beijos e promessas. Eduardo queria acreditar que sua esposa estava apenas se ajustando ao novo papel, que as pequenas asperezas do início do casamento logo se suavizariam. Tio Benedito tentou alertá-lo uma vez, aproximando-se timidamente quando Eduardo inspecionava os campos. Coronel, com todo respeito, a senhora nova, ela não é como o senhor. Eduardo interrompeu-o gentilmente. Helena foi criada de forma diferente, Benedito. Ela está aprendendo. Tenham paciência com ela, assim como eu tive paciência com vocês quando assumi a fazenda. O velho escravo baixou os olhos, sabendo que era inútil insistir. Os homens apaixonados eram cegos, e o coronel claramente amava sua esposa. Junho trouxe as primeiras geadas. E com elas, Helena finalmente formou seu plano. Ela ouvirá falar do velho silo de grãos, uma estrutura de pedra nos fundos da propriedade, usada raramente desde que Eduardo construíra armazéns mais modernos. Era isolado, longe dos olhares curiosos, perfeito para o que ela tinha em mente. Ela começou a preparar o terreno, plantando pequenas sementes de dúvida sobre Joana, comentários sutis sobre objetos que desapareciam e apareciam nos aposentos dos escravos, insinuações sobre desrespeito e insubordinação. Eduardo não dava muita atenção, mas Helena era paciente. Estava construindo uma narrativa, tijolo por tijolo, que justificaria o que estava por vir. O dia começou como qualquer outro. Eduardo partiu cedo para visitar as plantações do lado norte da fazenda, uma jornada que levaria o dia todo. Beijou Helena na testa, recomendou que ela descansasse pois parecia pálida, e cavalgou para longe sob o sol nascente. Helena observou-o partir da janela, os dedos tamborilando no parapeito, o coração acelerado com antecipação. Ela esperou até o meio-dia, quando tinha certeza de que Eduardo estava longe demais para retornar rapidamente. Então, com voz doce como mel envenenado, chamou Joana. Preciso que você me ajude com algo no velho silo. Há algumas caixas de linhos antigos que quero verificar. Joana sentiu um arrepio de premonição, mas não podia recusar. Seguiu Helena pela propriedade, seus passos ficando mais lentos à medida que se aproximavam do silo isolado. O interior era escuro e cheirava a mofo. Luz entrava apenas por pequenas frestas nas paredes de pedra.
Helena acendeu uma lamparina, suas sombras dançando nas paredes como demônios. As caixas estão lá atrás, ela disse, apontando para os fundos do silo. Joana avançou cautelosamente, seus instintos gritando perigo, mas ainda não entendendo completamente o que estava por vir. Foi quando ouviu a porta bater e a tranca deslizar. Senhora! Joana gritou, correndo de volta. Através das frestas, podia ver o rosto de Helena, iluminado pela lamparina, transformado numa máscara de triunfo maligno. Você acha que é melhor do que eu? Helena sibilou, sua voz ecoando na estrutura de pedra. Você acha que meu marido a respeita porque você merece respeito? Você é nada. Menos que nada. Uma escrava arrogante que esqueceu seu lugar. Joana tentou falar, tentar raciocinar, mas Helena já havia desaparecido. Minutos se arrastaram como horas na escuridão sufocante. Então Joana ouviu passos retornando, mais pesados desta vez. Helena voltará, e trazia algo consigo. Através das frestas, Joana viu o brilho de um grande caldeirão. Seu sangue gelou quando compreendeu. Vou te ensinar humildade, Helena disse, sua voz quase alegre agora. Vou te marcar de uma forma que meu marido não poderá ignorar. E quando ele perguntar o que aconteceu, direi que você estava roubando, que reagiu violentamente quando foi pega, que isso foi punição merecida. Helena começou a derramar a água fervente pelas frestas da porta. Os primeiros respingos atingiram o chão de pedra com um sibilo ameaçador. Joana gritou, recuando para os fundos do silo, mas era uma estrutura pequena e não havia para onde ir. Helena continuou derramando a água meticulosamente, mirando, seu rosto uma máscara de concentração sádica. Foi quando o primeiro jato atingiu o braço de Joana que seus gritos perfuraram o ar da tarde, gritos de dor pura e animal que ecoaram pela fazenda vazia. Helena riu, um som agudo e descontrolado que não parecia humano. Ela estava tão absorta em sua crueldade que não ouviu os cascos de cavalo se aproximando em galope furioso. Eduardo esquecera seus documentos de medição e voltará para buscá-los. Quando entrou na propriedade, ouviu os gritos. Conhecia aquela voz. Joana. Seu coração disparou enquanto seguia o som, esporas fincadas no cavalo, galopando como se os demônios do inferno perseguissem. Quando chegou ao silo, a cena diante dele parou seu sangue nas veias. Helena estava de pé diante da porta trancada, o caldeirão ainda fumegante em suas mãos, seu vestido salpicado de água. Seu rosto estava transfigurado pela fúria e pelo prazer sádico, os olhos selvagens, a boca contorcida num sorriso que nada tinha de humano. De dentro do silo, os gritos de Joana haviam se transformado em gemidos baixos e contínuos de agonia pura. Helena! O rugido de Eduardo fez sua esposa girar, o caldeirão caindo de suas mãos com um estrondo metálico. Por um momento, apenas choque absoluto estampou-se em seu rosto ao ver o marido ali, quando deveria estar horas distante. Então, rápida como uma cobra, seu rosto mudou, tentando recompor a máscara. Eduardo! Que bom que você voltou. Esta escrava tentou me roubar, eu estava apenas. Mentira! Eduardo desceu do cavalo num movimento fluido, sua voz cortante como aço. Vi tudo. Vi você derramando água fervente numa mulher trancada, indefesa. Vi o prazer em seu rosto. Ele correu para a porta do silo, destravou com mãos trêmulas. Quando a porta se abriu, o que ele viu o fez cambalear para trás. Joana estava encolhida no canto, seu braço esquerdo e parte do ombro vermelho e inchado, a pele já formando bolhas horríveis. Seu vestido estava encharcado, seu rosto contorcido de dor, mas ela não chorava, apenas estremecia violentamente, em choque. Eduardo tirou seu casaco e envolveu-a com cuidado infinito, levantando-a em seus braços. Ela pesava quase nada, um fardo de sofrimento humano que ele carregava com reverência. Não foi o que pareceu, Helena gritava agora, toda pretensão de calma abandonada. Ela é insolente, desrespeitosa. Estava me roubando, eu juro.
Mas Eduardo nem olhava para ela. Gritou por tio Benedito, por ajuda, sua voz ecoando pela fazenda. Pessoas começaram a emergir das senzalas, dos campos, atraídas pela comoção. Viram o coronel carregando Joana, viram as queimaduras terríveis, viram Helena aos gritos tentando se justificar. Chame o doutor Henrique imediatamente, Eduardo ordenou a um dos trabalhadores. E você? Ele finalmente virou-se para Helena, e ela recuou ao ver o que havia em seus olhos. Não raiva, que seria compreensível, mas algo pior, decepção absoluta e asco profundo. Você não é quem eu pensava que era. Você não é humana. É um monstro vestido de seda e educação europeia. Helena tentou se aproximar, mas ele levantou a mão em advertência. Não ouse. Não ouse se aproximar enquanto eu lido com o estrago que você causou. Carregou Joana para Casagrande, para seus próprios aposentos, chocando os presentes. Colocou-a em sua própria cama, mandou buscar água limpa, panos frios, todo o remédio disponível. E enquanto esperava o médico chegar, segurou a mão ilesa de Joana, murmurando desculpas que ele sabia serem inadequadas para a magnitude do horror que ela sofrerá sob seu teto. O doutor Henrique trabalhou durante horas tratando as queimaduras de Joana. Eram graves, ele disse a Eduardo em particular, mas ela sobreviveria. Haveria cicatrizes permanentes, claro, físicas e mentalmente. Eduardo sentou-se ao lado da cama toda aquela noite, recusando-se a deixá-la sozinha, enquanto Helena ficava trancada no quarto de hóspedes sob vigia. Quando o amanhecer chegou, Eduardo tomou sua decisão. Mandou chamar o barão Montenegro e um notário. Quando ambos chegaram, junto com autoridades locais, Eduardo expôs tudo. Testemunhas foram chamadas, tio Benedito, outros escravos que sofreram sob Helena, o próprio médico atestando a natureza das feridas. O barão tentou defender sua filha, ofereceu dinheiro, ameaçou socialmente, mas Eduardo foi implacável. Este casamento acabou, ele declarou diante de todos. Não por desavenças pessoais ou incompatibilidade de gênios, mas porque descobri que me casei com uma sádica cruel que tortura os indefesos por prazer. Ele produziu documentos de separação, renunciou formalmente a todas as terras Montenegro que teriam vindo com o casamento, pagando uma soma substancial para selar o acordo legalmente. Helena seria exilada de volta para a fazenda de seu pai, proibida de algum dia pisar na propriedade Almeida novamente. Helena, diante da ruína total de seus planos, finalmente quebrou. Gritou, chorou, implorou, depois ameaçou e amaldiçoou. Eduardo observou sua transformação com tristeza. Ali estava a verdadeira Helena, a que sempre existira sob a máscara. Como fora cego. Como permitirá que seu desejo por terras e pela ilusão de amor o cegasse para a natureza verdadeira da mulher com quem se casara? Você vai se arrepender, Helena sibilou enquanto era levada embora pela carruagem de seu pai. Ninguém vai querer se associar com você. Você escolheu uma escrava sobre mim. Você é fraco. Patético. Eduardo virou as costas, incapaz de suportar olhar mais tempo para aquilo que um dia achou belo. O barão Montenegro estava pálido, envelhecido 10 anos num dia, mas não disse nada. Sabia que sua filha estava perdida, e com ela, a reputação de sua família. Nas semanas seguintes, Eduardo dedicou-se a cuidar de Joana. Contratou as melhores enfermeiras, garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse para a recuperação. Lentamente, ela começou a sarar, física e emocionalmente. Eduardo também mudou. O idealismo ingênuo que tinha antes foi temperado por um realismo mais duro. Ele começou a trabalhar mais seriamente em planos de emancipação gradual, documentando cuidadosamente cada passo para quando a lei permitisse. A sociedade local reagiu conforme Helena previra. Muitos fazendeiros cortaram relações com Eduardo, chocados que ele escolhera o lado de uma escrava contra sua esposa legítima. Mas outros, surpresos, aproximaram-se em silêncio, admitindo que também questionavam a moralidade do sistema, mas tinham medo de agir sozinhos. Eduardo percebeu que seu escândalo, paradoxalmente,
Abriu conversas que antes eram impossíveis. Joana recuperou-se, mas as cicatrizes permaneceram, marcas físicas no braço e ombro que ela carregaria para sempre, lembretes viscerais do mal que humanos podem infligir uns aos outros. Eduardo ofereceu-lhe liberdade, documentos de alforria imediatos para ela e Miguel. Ela aceitou, mas surpreendeu ao escolher ficar, trabalhando agora como empregada livre e assalariada. Esta é minha casa, ela disse simplesmente. E o senhor é um homem bom, mesmo quando foi tolo. Anos depois, quando a abolição finalmente chegou, a Fazenda Almeida foi uma das primeiras a fazer a transição suave para trabalho livre assalariado, tendo já preparado o terreno. Eduardo nunca se casou novamente, dedicando sua vida ao trabalho e à reparação das injustiças que testemunhara. Joana tornou-se administradora da propriedade, respeitada por todos, sua inteligência finalmente tendo espaço para florescer. De Helena, ouviram-se apenas rumores. Ela nunca se casou, vivendo reclusa na fazenda de seu pai até a morte deste, depois desaparecendo nos registros da história. Alguns diziam que enlouquecera, outros que fugira para a Europa. Eduardo nunca procurou saber. Para ele, Helena era como um pesadelo, terrível enquanto durará, mas que ele aprenderá a deixar para trás. A história do Coronel Almeida e do dia terrível no silo tornaram-se lenda local, contada e recontada, cada narração acrescentando detalhes, mas o cerne permanecendo o mesmo, uma lição sobre aparências enganosas, sobre o perigo do preconceito e da crueldade, e sobre como, às vezes, a verdadeira medida de um ser humano é revelada não em tempos de tranquilidade, mas nos momentos de escolha moral impossível. Eduardo escolheu a justiça sobre o conveniente, a humanidade sobre o status social, a verdade sobre a ilusão confortável. Pagou um preço por essa escolha, mas quando olhava para Joana trabalhando nos jardins que ela transformará em paraísos de flores, seu filho Miguel ao lado aprendendo agricultura científica, Eduardo sabia que fizera a escolha certa. Algumas cicatrizes valem a pena quando marcam um momento em que escolhemos ser humanos de verdade. E assim, nas terras férteis da Fazenda Almeida, onde uma vez quase floresceu uma tragédia irreparável, cresceu algo diferente, esperança, redenção e a prova de que até nos sistemas mais injustos, indivíduos podem escolher a bondade sobre a crueldade, a verdade sobre a mentira, a humanidade sobre a brutalidade. A história do coronel e da escrava que ele salvou tornaram-se um sussurro de possibilidade numa era de injustiça, um sussurro que, com o tempo, cresceria até se tornar um grito de liberdade que varria toda uma nação.